Olá pessoal, bom dia, né? Vamos começar mais uma aula, né? Chegamos a mais uma terça-feira. Eu espero que vocês tenham aproveitado o feriado, né? Alguns passaram viajando, outros passaram em casa, né? Mas espero que você tenha passado com saúde, né? E vamos começar mais uma aula agora. Pessoal, eu vou revisar mais um pouco, né, a simplificação e a fatoração, embora tenham sido temas que eu já tenho estudado há um bom tempo, né? Eu passei simplificação de fração há umas 3, 4 semanas atrás, né? E fatoração já faz um bom tempo que eu venho passando quando eu vou falar sobre MMC, né? Então eu falo sobre fatoração. Né? Primeiro, o que é simplificação? Simplificação é simplificar, deixar mais simples. Né? É quando o número é maior e eu vou deixar ele menor. Né? Como é que eu vou deixar ele menor? Através de uma divisão. Então eu vou arrumando, procurando números que eu possa dividir, né? E vou diminuindo esse número até ele ficar de uma forma que eu não consiga dividir mais, né? E fatoração também é quase igual a simplificação, certo? A diferença de simplificação para fatoração é que a simplificação a gente está usando nas frações, né? E chega uma hora que a fração ela não consegue ser dividida mais. E a fatoração não, ela chega até o final, até dar resto 1. E eu vou mostrar a vocês quando a gente for tirar aqui o MMC, tá bom? Então aqui vai estar a simplificação e aqui vai estar a fatoração. Lembre-se que o MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o mínimo, o número menor que eu tenho, né, múltiplo entre dois números, ou seja, tanto ele é múltiplo de um número como ele é múltiplo do outro, ok? Na simplificação, eu vou arrumar um número que eu divida tanto o número de cima como eu divido o número de baixo. Tem situações que eu consigo dividir o 4, por exemplo, e consigo dividir o 6. Mas tem situações que eu não tenho número aqui que eu vou botar aqui para simplificar que eu não consigo dividir o 6, mas consigo dividir o 4. Por exemplo, o 6 ele é divisível por 3, né? Mas o 4 não é. Aí eu posso botar 3 também para o 4? Não. Eu só posso usar um simplificador em cima e pegar esse mesmo de cima e botar embaixo, né? Então a gente vai fazer um exemplo aqui para simplificar para vocês entenderem. Eu vou arrumar um número aqui que eu divida, a gente faz assim, ó, né? Bota esses dois pontinhos que quer dizer divisão. Eu vou arrumar um número aqui que eu vou dividir tanto o 4 como o 6. Então eu vou olhar aqui. O 4 eu consigo dividir por 1, por 2, por 4, ok? O 6 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Só que preste atenção, o 1 eu não vou usar, porque se eu usar 1 vai ficar 4 sobre 6 de novo. Então eu já vou para o outro número, que é o 2, né? Tanto o 2 ele divide o 4, 4 dividido para 2 dá 2, como o 2 ele divide o 6, né? Que 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, eu vou pegar e botar o 2 aqui, ó. O 6, ele também é divisível por 3. Tudo bem, vai dar 2, mas o 4 eu não consigo dividir, né? Eu sei que teve alguns exemplos nas atividades que eu percebia, né, que um outro aluno, ele respondia, simplificava o 4, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui do 4. O 4 por 2 e o 6 por 3. Não pode, gente. Tem que ser o mesmo número que eu botar aqui, eu tenho que botar embaixo. Eu não posso dividir um, depois o outro não. Chega uma hora que o número de cima, ele só é divisível por outro número, aí por um número, né? E esse daqui é também divisível por outro número, diferente. Aí botava, não pode. Chega uma hora que ele não divide mais. Ah, mas o de baixo dividia. Aí dividia, também não pode, tá bom? Chega uma hora que tem que parar para os dois. Eu vou mostrar para vocês. Então, 4 dividido para 2, eu vou passar o tracinho aqui, ó. Eu vou botar 2. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Pronto, presta atenção aqui. Aí tinha gente fazendo assim. Ah, mas o 2 eu ainda consigo dividir para 2 e o 3 eu consigo dividir para 3. Não pode.
Você tem que arrumar um número que divida tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo. Ah, Aline, mas eu vou deixar assim? Vai. Vai, porque não tem outro número que divida os dois ao mesmo tempo. Igual aqui, ó. Não tem. Aqui não tá ao mesmo tempo, aqui não pode. Porque aqui chega aqui, o 3 eu só consigo dividir por 3 e o 2 só por 2. Acabou. Não tem o que fazer mais aí. Então, a conta está encerrada. Quando a gente encerra uma conta, a gente faz assim, ó. Um quadradinho, um círculo, ok? Para dizer que encerrou. Então, vamos aqui. Aqui eu boto igual, né? Aqui eu boto igual. Aqui eu vou botar igual, passar um tracinho e vou arrumar um número que divida tanto 8 como 10. O 8, ele consegue ser divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. O 10, ele consegue ser divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. Pessoal, preste atenção. Outra dica, todo número par, tanto o par de cima como o embaixo, se eles dois forem par, ele consegue ser dividido, né? Ou é divisível por 2. Sempre. Você olha, é par, o tanto de cima quanto de baixo, então você consegue dividir ele por 2, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que, como é que a gente descobre que um número é divisível ou não por outro? Né? Então, vocês vão lá na página dos divisores, né? Eu vou deixar a página para vocês, ou vou pegar daqui a pouco, né? No livro, para vocês revisarem essa parte de divisores, tá bom? Para vocês entenderem como é que o número ele é divisível. O que é divisível? É um número que eu consigo dividir. Eu pego 8. Qual é o número que eu consigo dividir com 8? O 2, né? O 1 não vale porque se eu botar aqui, não vai adiantar nada, vai só repetir o 8, né? Se eu botar aqui 1, eu vou dizer 8 dividido para 1, 8. Então, vai ficar a mesma coisa. Então, como é que eu sei? Eu vou fazendo as divisões. Pego uma calculadora, pego um livro, mas eu tenho que sair do lugar, eu tenho que pensar. Eu tenho nem que seja que errar, tá bom? Às vezes a gente pensa assim, não, errar é ruim. Mas, por outro lado, errar é bom, porque você percebe onde você está errando, né? Então, você vai tentando. O 8 eu consigo dividir para 2, eu tenho 8 sanduíches. Eu consigo dividir para 2 pessoas? Consigo, cada um vai ficar com 4 sanduíches. Ah, então eu consigo dividir por 4? Consigo. 8 dividido para 4 dá 2 sanduíches para cada pessoa. Eu consigo dividir para 8? Consigo. 8 dividido por 8 é 1, né? E assim eu vou fazendo as minhas simplificações, ok? Então aqui, eu vou botar por 2. Por que por 2, Aline? Porque todo número par é divisível por 2. Então, 8 dividido para 2 dá 4. 10 dividido para 2 dá 5. Ixi, Aline, chegou aqui um ponto onde eu não consigo dividir mais, né? Não consigo. O 4 eu consigo dividir para 2 de novo, né? Ou por 4. Mas o 5 eu não consigo dividir por 2, porque ele é ímpar. Lembra? Todo número ímpar, ele não consegue ser divisível por 2, só consegue os pares, ok? Qualquer número par, ele pode ser de qualquer tamanho. Se ele for par, ele consegue ser divisível por 2. O 5 ele é primo. Lembra do que é primo? Números primos são números que só conseguem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, eu deixo do jeito que tá. Acabou aqui, beleza? Aí agora, a gente vai aqui para o MMC. O MMC é quando eu arrumo um número, né, para dividir os dois ao mesmo tempo também, beleza? Só que aqui, ele para aqui, o MMC vai dar até no 1 e vocês vão entender por quê, beleza? Vamos lá. Eu vou arrumar um número que eu divida 12 e 15 ao mesmo tempo, né? E como é que eu vou começar? O 12, ele consegue ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, né? O 15, ele consegue ser dividido por 1, não consegue ser por 2 porque ele não é par, lembra? Por 3, por 5 e por 15, né? Aí eu vou pensar aqui, eu posso tanto botar os divisores aqui para ficar mais fácil, né? Então eu vou botar aqui para vocês verem. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 15. 1. Não pode ser por 2 porque
porque ele é ímpar, né? 3, 5 e 15. Eu penso aqui, qual é o número que eu consigo dividir lá ao mesmo tempo? Não é 3? Eu posso botar o 3 logo lá e dividir. Mas eu também posso, pessoal, dividir um primeiro do que o outro. Aqui eu não posso, beleza? Aqui tem que ser ao mesmo tempo, chega uma hora que para. Mas aqui eu posso sim dividir um primeiro, depois voltar para o outro, né? Porque na fatoração, a gente tem que lembrar uma coisa, a gente fatora em números primos. O que é isso? Eu vou utilizar números primos pequenos, né, para poder ir dividindo aos poucos. Eu vejo aqui que o 15 eu consigo dividir por 3 também e o 12 também. Mas eu vou começar com 2, tá bom? Vou dividir um primeiro, depois vou dividir o outro, vocês vão entender, olha. Eu vou botar o 2 aqui. Aline, você disse que 15 não divide por 2. Por isso que eu só vou repetir, beleza? Então, vou fazer 12 dividido para 2 é quanto? 6. Então, vou botar o 6 aqui, ó. 15 dividido para 2, pode? Não. Só repito o 15. 6 dividido... Aí, eu vou usar o 2 de novo, ó. Ou posso usar o 3, mas vou usar o 2. Por quê? Porque o 6 é par, eu ainda consigo dividir por 2, beleza? 6 dividido para 2 dá 3. Vou só repetir o 15. Ah, agora chegou uma hora que eu posso dividir o 15 e o 3 ao mesmo tempo. Que é colocando o 3, ó. 15 dividido para 3 dá 5, né? 6 dividido para 2, 3 dividido para 3 dá 1. Então, eu vou botar o 3 aqui, ó. 3 dividido para 3 dá 1. 15 dividido para 3 dá 5. Ó, eu cheguei aqui no 1. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar com 1. Lembra que eu disse que aqui não para no 1, mas aqui para. Então, eu vou usar 5 de novo. Por quê? Porque 5 é número primo. Número primo é aquele que só se divide por 1 por ele mesmo. Então, vou repetir 1, porque quando eu chego no 1, acabou. 5 dividido para 5, 1. Aline, você fez isso aqui tudinho. Agora, como é que eu sei qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois? Eu vou simplesmente pegar essas continhas aqui e vou dividir, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vezes 5. Tá bom? Só repito. 4 vezes 3 dá 12. 12. 12 vezes 5, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, tanto faz jeito que vocês fizerem. 5 vezes 2 dá 10. Bota 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é 60, ok? Então, é assim que eu descubro o MMC. Eu vou arrumando números para ir dividindo, ok? E vai chegar uma hora que eu só vou dividir um primeiro, depois o outro. E aí, eu vou fazendo assim. Quando eu arrumo o múltiplo o divisor para 1, o outro eu só repito, porque eu não consigo dividir ele. Quando eu vou para o outro também eu só repito, olha. Eu arrumei o 2 aqui, o 15 eu só repeti, porque eu não consigo dividir 15 para 2, né? Aqui também. Aqui eu repeti porque chega uma hora que quando chega no 1 acabou. Você vai só repetir no 1, beleza? Então é assim que a gente faz o MMC. Vou apagar aqui e vou fazer outro exemplo para vocês, ok? Pessoal, aí aqui vai ter uma simplificação, uma fatoração de MMC entre 4 e 5, onde 4 e 5 eles são números menores, certo? Então, eles têm poucos divisores. Então, vamos lá. O 4, ele tem 3 divisores. O 1, o 2 e o 4. E o 5, ele é o quê? Primo. Então, ele só tem dois divisores, um e ele mesmo. E a gente não vai usar o 1, só vai usar o 5, beleza? Então, eu vou passar o tracinho aqui. Então, eu vou dizer qual o número que eu divido os dois ao mesmo tempo. Não tem só um, que é o 1, né? Não vou botar aqui. Então, primeiro eu vou dividir o 4 e depois eu divido o 5. 4 dividido para 2 dá 2. 5 só vou repetir. Aí eu vou dividir o 2 de novo, ó. 2 dividido para 2, 1. 5 dividido para 2 não pode, eu só repito. Agora eu vou dividir o 5. Por que eu vou repetir o 1? Porque eu cheguei na minha estaca 0, ou estaca 1, né, como a gente quiser dizer, mas assim, o 1, quando chega no 1, é só você ficar repetindo, beleza?
5 dividido para 5, 1. Cheguei aqui, ó, que é o final. E aí eu vou fazer a continha. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, o MMC entre 4 e 5 é 20. Beleza? Vamos recapitular. Eu vou arrumar um número que divida tanto 4 e 5. Só que tem hora que só consegue dividir, eu só consigo arrumar um para cada lado. Então, primeiro vou dividir o 4. Vou botar o 2 aqui. Por que 2? Porque a gente divide, a gente fatora em números primos, ok? Então, eu tenho que usar o número primo. 2 é primo, embora seja par, né? O 2 ele só consegue ser dividido por 1 e por ele mesmo, né? Não tem outro número. Coloquei o 2 aqui e dividi o 4. 4 dividido para 2 dá 2. Bota o resultado aqui embaixo. O 5 eu não consigo dividir, eu só repito. O 2 eu consigo dividir de novo por 2. Então, eu botei aqui, ó. 2 dividido para 2, 1. Repeti o 5 novamente. Agora eu vou dividir o 5. Botei o 5 aqui. 5 dividido para 5, 1. Quando termina tudo, eu faço essa continha aqui. E o resultado é o MMC. Ou seja, se eu for multiplicando o 4 e o 5 ao mesmo tempo, 4 e 5, multiplico o 4 e vou multiplicando o 5, vai chegar uma hora que eu vou chegar no 20. Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu quadro é pequeno, então eu vou apagar pra mostrar pra vocês. Beleza? Pessoal, vamos fazer os múltiplos aqui pra vocês verem que o menor múltiplo entre os dois vai ser 20. Olha, como é que eu sei os múltiplos? Eu vou repetindo. 4 mais 4, eu vou começar com 0, né? Porque todo número começa com 0. Nos múltiplos, tá? Nos divisores é com 1 e nos múltiplos é com 0. Então, 4 mais 4, ou 0 mais 4, 4. Ou seja, ele sempre vai ser o múltiplo dele mesmo. 4. 4 mais 4, 8. Aí 8 mais 4, 12. Aí 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Cheguei no 20. Vamos lá. O múltiplo de 5 é ele mesmo. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Olha, veja que em nenhum momento outro número se repetiu aqui no meio, ó. 0, 0, 5, 4, 8, 10. Nenhum se repete, só se repete quando chega aqui, ó. Entendeu? Ou seja, o menor múltiplo entre os dois é 20, ok? Se eu arrumasse aqui no meio um número que se repetisse, aí não seria 20, seria o que está aqui no meio, entendeu? Aline, pode ser que o 5 e o 4 ele tem outros múltiplos? Claro que tem, eles vão ter outros múltiplos. Só que o menor múltiplo entre os dois vai ser 20, beleza? Então, pessoal, eu queria que vocês abrissem no livrinho de tabuada de vocês, né? Quem não tem o livrinho de tabuada, vocês falem pra mim, que eu vou mandar pra vocês outra atividade, mas o livro de tabuada na página 38 e 39. Na página 38, a gente vai ver, na verdade, nas duas páginas, né? Tanto 38 quanto 39 vai ter problemas. Então, só na página 38 vocês vão fazer assim. Número 1. Leia os problemas a seguir para identificar a ideia de divisão correspondente. Ou seja, vocês vão querer identificar para mim o que a questão está pedindo, tá bom? Aí vai ter três opções aí, três alternativas. Aqui, ó. Tá perguntando, ele quer saber se a questão está perguntando quantos cabem. Ele quer saber se a questão está perguntando se dá para repartir igualmente. Ele está querendo saber se a questão está perguntando quantos grupos podem ser formados. Veja bem, uma fábrica precisa transportar para seus clientes 2.444 bicicletas. Foram necessários 52 caminhões para transportá-las. Se todos os caminhões transportaram a mesma quantidade, quantas bicicletas couberam em cada caminhão? Ele está perguntando quantas bicicletas couberam em cada caminhão. Então, ele está perguntando quantos cabem, repartir igualmente, ou quantos grupos podem ser formados? Quantos cabem. Se ele está perguntando quantos cabem em cada caminhão, que ele está querendo saber como é que vai ser dividido, né? Assim? Então, você vai fazer no seu caderno a divisão dessa continha e vai marcar aqui no livro, tá? A opção correspondente. Vamos fazer outro exemplo para ver se a gente entendeu. Olha, Pedro recebe um salário anual, letra B, de R$ 8.148. Quanto é o salário mensal de Pedro se ele recebeu
a mesma quantidade em todos os meses. Então, ele está perguntando o quê? Quantos cabem, se é para repartir igualmente, ou quantos grupos podem ser formados. Ele está perguntando qual o salário de Pedro, se ele recebeu a mesma quantidade todos os meses, ok? Então, se ele recebe anualmente, o que é anualmente? É todo ano. Se ele recebe todo ano uma determinada quantidade, qual é o salário mensal por mês? Então, eu vou ter que dividir igualmente para eu saber, né, qual é o salário dele todo mês. Porque eu tenho o dinheiro dele por ano, eu não tenho por mês. A pergunta aqui quer saber quanto é se é para repartir igualmente, beleza? Então, vocês vão dividir e vão marcar aqui, repartir igualmente, porque a questão está pedindo isso. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que a Aline responde, beleza? Então, são só problemas com divisões. Por quê? Porque simplificação e fatoração é divisão, beleza? Então, caso vocês não tenham essa atividade, vocês me procuram para eu poder dar um esclarecimento melhor para vocês. Beleza? Então, é isso. Até mais. Daqui a pouco, nossa aula ao vivo.